Sobriedade, dia 2 de junho de 2019. Nós vamos falar critérios para o socorro aos encarnados e desencarnados no aspecto da obsessão. Não ouviu nada? Eu ouvi tudo. O que Joana de Ângeles fala sobre a obsessão? A obsessão tem as suas raízes fixadas nos antecedentes morais de ambos os litigantes, que se deixaram vencer pela inferioridade que os dominava na época da luta. É isso que Joana está nos falando. Arrastaram-se desse modo por séculos de sofrimentos excruciantes, passando de vítimas a algozes reciprocamente, trocando de posição, até que o amor lhe acenda a luz da esperança na sombra onde estão, e o perdão os torne verdadeiros irmãos na senda evolutiva, a necessidade de perdoar um ao outro, tanto no plano encarnado quanto no desencarnado. O amor é assim o primeiro medicamento para a terapia anti-obsessiva. Isso é Joana. O que é que nós entendemos nas reuniões destinadas ao trabalho de desobsessão? É necessário reduzir, tanto quanto possível, a heterogeneidade vibratória do ambiente. É preciso fazer isso. Quando o ambiente vibra muito confuso, muito heterogêneo, as harmonias não estão adequadas, para isso é necessário limitar o número de encarnados no serviço de benefício espiritual. Reuniões para desobsessão, que tem muita gente, não funcionam, porque é muito heterogêneo. Cada um pensa de uma forma, cada um tem um certo conhecimento. As reuniões que são mais fechadas... É o contrário do que as pessoas falam. Lá em reunião de desobsessão precisa ter bastante gente para poder dar sustentação. Ao contrário do que as pessoas falam. Mas se nós tivéssemos uma grande quantidade, tivéssemos pessoas homogêneas no estado de pensamento, cultura, estudo. A homogeneidade tem que estar exatamente no que o Toninho está falando. No conhecimento, na disciplina, no tipo de atendimento, no comportamento. Tem que ter essa disciplina, tem que estar homogêneo nesse sentido. Quanto maior é o grupo, mais difícil é controlar isso. O próprio Kardec já nos fala sobre isso. Os grupos têm que ser pequenos, não podem ser grandes, porque é difícil controlar. E nas reuniões de desobsessão, mais ainda, há a necessidade do número de encarnados ser limitado à forma como se comportam, a forma como estudam, a forma como entendem e a forma como abordam os espíritos que estão sendo atendidos naquele momento. Por que isso? Porque o obsidiado é um médium de energias perturbadas. Essa é a questão. Representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Em todas as circunstâncias exige atenção, prudência e carinho. Então a reunião mediúnica para atendimento de desobsessão precisa ter atenção, homogeneidade, todos estão atentos. Tem que ter prudência, ser cuidadoso no que está fazendo, como está fazendo, o que está utilizando para fazer esse atendimento. E carinho. Precisa de carinho para não só com o encarnado, mas com os desencarnados. Porque não podemos esquecer que é uma legião de doentes. E nós encaramos equivocadamente os obsessores como adversários, como inimigos, como irmãos que não têm remédio, que são vingadores, cruéis, e muitas vezes não são dessa forma. E a parte de ser dar atendimento, ser prudente e ser carinhoso, alivia o impacto do primeiro atendimento. E o vingador pode estar no lado oposto também. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, vai passar aqui. Obsidiado, como Joana de Ângeles diz, obsidiado e obsessor são duas almas vindas de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações, milhares de anos
de outro continente, de outra região, ligados e brigando. Outro mundo. É necessário comedimento. O que é comedimento? Equilíbrio. É necessário cuidado por parte dos encarnados nas promessas de melhoras imediatas no campo físico. Aqui, André Luiz está falando de nós. Acontece muito nas reuniões. Não, nós vamos curar o seu filho. Nós vamos curar a sua filha. Não se preocupe. Faz promessas de melhoras imediatas no campo físico. Muitos trabalhadores fazem isso e não podemos fazer. É necessário ter comedimento, equilíbrio, orientar melhor e dizer, olha, é necessário tempo. Por que é necessário tempo? Porque se nós começarmos a formular julgamentos prematuros em cada caso, é muito arriscado, pois é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão estreita do corpo terrestre. Quem é a vítima? Para nós que estamos com a nossa visão encarnada, é o que o irmão estava falando, é o encarnado que está conosco, é a Larissa, por exemplo, é a vítima. Mas a verdadeira vítima com uma visão mais ampla Pode ser o contrário. pode ser o outro, o que está sendo tratado como cruel, como adversário, como perseguidor. Ele é a vítima. E o encarnado não é. O encarnado aparenta ser a vítima, porque em vigília ele é uma coisa, quando ele desdobra, Exatamente, esse é o ele mecanismo. dorme. Quando ele desdobra, ele se torna um perseguidor. Eu tenho um relato do André Luiz que fala que os espíritos não deixavam determinado encarnado dormir, porque ao sair do corpo ele era o algoz. Eu não lembro dessa passagem, mas provavelmente tem sim. Companheiros mais levianos, estamos falando de novo, nós encarnados, chegam a fazer promessas de cura às famílias dos enfermos. Em muitas reuniões, não, nós vamos curar o seu filho. E o que acontece? Comum, Antônio, só seja isso é extremamente comum nas igrejas, nos templos evangélicos. Mas no centro espírita é de se estranhar, porque existem tantas leis envolvidas aí, como é que você faz uma promessa assim? Tem alguns centros que são mistos que prometem, mas nas igrejas é extremamente comum. E esse é um grande problema, por quê? Porque nas igrejas, como não sabem o que estão fazendo, com o que estão lidando, transformam o intercâmbio com a espiritualidade num teatro, na qual ofendem o espírito, humilham, Eles estão sempre lidando com demônios, agridem. do ponto de vista deles. E o que ocorre? A espiritualidade, assim como conosco, é ação e reação. Aqueles espíritos que estão sendo humilhados, agredidos, expulsos, vilipendiados, vão reagir, não há a menor dúvida. E como aquele que ofende e que fez toda essa balbúrdia não tem conhecimento do que é trabalhar com o plano espiritual, pouco a pouco ele vai caindo no processo obsessivo daqueles a quem ele ofendeu. E daí nós começamos a perceber, e não é muito divulgado, o alto índice de pastores evangélicos no suicídio. Está aumentando assustadoramente a quantidade de pastores que estão se suicidando. E basta saber se não é parte disso também, tá certo? Não tinha pensado nisso, mas vamos dar uma foto nisso. Então, os benefícios colhidos pelos doentes são enormes. Sim, quando eles vêm para o trabalho, vêm receber os pais, participam da reunião de captação, mas o entusiasmo desequilibrado e sem rumo do trabalhador não é bom. O trabalhador tem que ser comedido, como nós o somos. Ah, vai melhorar? Vamos aguardar. A espiritualidade está fazendo o papel dela. Nós estamos fazendo o nosso. Faça o seu. Não podemos prometer nada. Nós não estamos nos eximindo. Nós não estamos fugindo da responsabilidade. Nós estamos sendo responsáveis. Na maioria dos casos, o socorro que nós fazemos é para evitar o agravamento nas provas necessárias. A maioria dos casos é para evitar que se agrave.
Poucos têm melhoras rápidas, poucos obsediados têm melhoras rápidas, pois a maioria não tem esforço próprio. Antônio, Oi. quando eu conheci a doutrina, eu estava numa situação muito crítica, por causa do ser médico lesionado. Todas as vezes que eu ia para o hospital queria medicar não, queria mandar a polícia em casa para ver quem era o agressor, no físico. Então, quando eu fui para a doutrina, que eu fui fazer a assistência de passe, eu fiquei 2 anos na assistência de passe para o psiquiatra. Vendo reunião, tomava o passe e assistia a parte. Ficava na reunião para assistir vendo cada um dos acusadores. Os seus acusadores. 2 anos. O obsidiado. Não é fácil. Não é. E querem resultado rápido. E as pessoas, eu já comecei imediatamente a fazer o curso, primeiro ano, fazia de segunda-feira, de quarta-feira para assistência. Já me candidatei na outra semana para trabalho voluntário lá na frente. Quer dizer, quanto mais eu ouvia as acusações, mais eu me empenhava no trabalho na frente. E aí agora as pessoas vêm para a reunião de obsidiado e no primeiro passo ele já fala, por que eu ainda estou sentindo mal? O obsidiado, além de enfermo, ele é representante de outros enfermos. Quase sempre é uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Basta olhar. Quem é que nós conhecemos que passaram por esse problema recentemente? Que cai dentro dessa questão dos problemas espirituais torturantes. Qual é o caso mais gritante que nós temos? É a Larissa. Mas antes dela, dos menininhos lá com autismo. O Mateus e o Gabriel. Não é? E assim por diante. Por isso que é importante entender que, além dele estar obsidiado e ser doente nessa questão espiritual, ele também representa outros doentes. E como ambos são doentes, ambos têm que ser tratados da mesma forma. Não podemos tratar um com carinho, com amor, com ternura, dar todo o suporte, e o outro mandar para o inferno. Sair daqui e vá para a luz porque você é das trevas. Jamais podemos fazer isso. Tem que ser tratado com carinho, com respeito, com amor. Oi? Não é? Não é assim que se fala? Tá rindo, né? Mas é isso mesmo. Não, mas ele quis dizer que o que está no inferno, a luz é pior que o inferno. Lógico. Mas você manda o outro que está na treva e vai para a luz. Jamais ele irá. Ele não é compatível com aquilo. Não é, dona Divina? Quanto tempo você dormiu essa noite? 20 minutos. E você? Não sei. Também? 20 minutos. Que horror, Sônia. Então vamos acabar essa aula logo, só vocês dormem aqui. Se o obsediado não tem vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Vai desencarnar com todo o socorro que está recebendo, passa para o outro lado, obsidiado. Porque o quê? Ele não se autoeduca, ele não se autodisciplina, ele não cuida de si mesmo. Está cercado de inimigos que ele mesmo criou. Todos nós que somos obsidiados, criamos os nossos adversários, que espreitam os nossos menores gestos, tomados de sinistros propósitos, na maioria das vezes. Posso Pode fazer uma perguntar, pergunta? querida. Mas aí normalmente o que a pessoa ela vai dizer? Que ela não faz mudanças porque ela não tem condições emocionais, porque ela está tão obsidiada, ela está sendo tão perseguida num nível que ela não tem forças para Isso é o que nós reagir. ouvimos mesmo. Geralmente é É o que isso. nós ouvimos mesmo. Mas e por que isso acontece? Se ela não desperta para a realidade da situação, empunhando as armas da resistência, e aqui caiu o que você falou, e valendo-se do auxílio exterior dos amigos, é razoável que permaneça obsediado. O que eu costumo dizer, que foi o que eu disse para a Patrícia, vamos ver se é isso mesmo.
que o que a gente tenta fazer aqui, junto com a ajuda dos amigos, é uma espécie de uma trégua, ou um afastamento temporário, ou que a situação dela se alivie, da Larissa, por exemplo, para que possibilite que ela tenha alguns momentos de lucidez e então entenda isso. Ela tem que despertar. Mas que o livre-arbítrio é dela, que quem vai fazer a real mudança é ela. Sim. E o que a gente tenta fazer é tirar um pouco essa névoa para que ela tenha condições de entender o que está acontecendo com ela e tomar ações. É exatamente isso. A nossa ajuda é para que ele desperte que há saída. Há companheiros e amigos que querem ajudar. Na realidade, nós estamos soprando as moscas em cima do doce para afastar as moscas temporariamente. Depois ela tem que tomar uma atitude. Senão as músicas voltam. Voltam mesmo. Podem não ser as mesmas, mas voltarão. Se o obsidiado, olha o que você estava falando, André. Se o obsidiado está satisfeito na posição de desequilíbrio, nós, a espiritualidade, temos que esperar o término da sua cegueira, a redução da rebeldia. Está lembrando de alguém? Que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que oculta a compreensão da verdade. Se o obsidiado não fizer isso, não sair do desequilíbrio, não encerrar a própria cegueira e não afastar a ignorância e a rebeldia, nós, encarnados, que trabalhamos para ajudar a espiritualidade, só resta esperar. Não há o que fazer. Por quê? O que acontece conosco? Quando nós nos deparamos com obstáculos dessa natureza, rebeldia, imprudência, cegueira, nós somos chamados, não foi o que aconteceu com os que vieram até aqui, Patrícia, etc., em fervor por aqueles que amam os doentes. A mãe ama a doente, por isso que ela procura socorro. Mas nós nada podemos fazer se não semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. Aqui entra no que nós estávamos conversando antes de começar a aula. Quando isso acontece, e que a rebeldia, toda a indisciplina do encarnado, o obsidiado, ela é muito contundente, muito forte, e o trabalho não dá certo, ele acaba se suicidando, ele acaba voltando para as drogas, para a prostituição, abandona o lar, se mutila, faz tudo que tem direito, que os outros querem que ele faça. Nós não podemos cair no padrão vibratório de que somos incapazes de socorrer. Não podemos. Porque nós estamos fazendo tudo o que é necessário, de forma correta, de forma científica, de forma amorosa, de forma doutrinária. Mas se ele não mudar, ele será responsável pelos próprios atos. Porque a própria espiritualidade que trabalha conosco não consegue auxiliá-lo porque ele não o quer. E não é porque não foi afastado o nevoeiro da sua visão. Ele não quer tirar o nevoeiro da sua vista. Ele não quer ouvir, ele não quer enxergar. Ele quer viver aquilo. Como no slide anterior, ele está satisfeito do desequilíbrio. Ele está satisfeito na posição de desequilíbrio dele. Ele chama atenção, né? Ele tem pessoas cuidando dele. Exatamente. Quando você sai desse estado, você cuida da sua vida e as outras pessoas vão cuidar da vida delas. As responsabilidades. Das suas responsabilidades. E na posição de desequilíbrio está todo mundo paparicando, cuidando. E é confortável. A melhora e a cura ocorre quando se luta incessantemente por si mesmo, para a restauração das forças psicológicas contra as investidas das entidades malignas, porque são malignos, não podemos recusar isso, mobilizando os recursos da prece, do autodomínio e da meditação. Quando ele mobiliza isso e ele trabalha por si, o processo de auto-obsessão e obsessão mútua começa a se diluir, começa a desaparecer, se tornar menos intensa. E não pode ficar esperando o milagre da cura sem esforço. Essa é a questão. E mesmo terrivelmente perseguido por seres inferiores, tem que aproveitar a ajuda
que os amigos espirituais estão colocando no círculo pessoal. Quem foi que inspirou a mãe a vir aqui? Quem foi que inspirou o amigo a orientar a mãe para vir aqui? A espiritualidade. A espiritualidade está atuando no círculo pessoal do obsediado. Mas, se ele senta e fica esperando um milagre, não age, nada funciona, nada dá resultado. Aquele que esperamos. Portanto, o último slide, a diferença está entre o que luta e o que se acomoda. Qual o obsediado que luta? Soninha. Concorda comigo, Linda? 2 anos lutando, terrivelmente. E aquele que se acomoda é que, empregando as próprias energias, aquele que está lutando, entra vagarosamente, é lento, é vagaroso mesmo, em contato com a corrente de auxílio. Qual é a corrente de auxílio? Nós, encarnados, vagarosamente. Ah não, eu quero trabalhar com vocês, eu quero estudar o que vocês estudam, eu quero me esforçar para saber o que vocês sabem. E está entrando. Foi fazer o primeiro ano, foi trabalhar na secretaria. Está entrando na corrente de auxílio. Foi fazer o segundo ano, trabalhar na secretaria do primeiro ano. Exatamente. Assistir aula em pé no primeiro ano, não podia sentar para assistir aula porque eu dormia. Assistir aula em pé, de pé dormia. Dona Terezinha fazia ficar rodando, enquanto ela fazia aula, ficava andando de um lado para o outro. Então, e o que mais? E também entrar na corrente vagarosa dos amigos espirituais. Aprender a conhecer. Aprender a conhecer como funciona a dinâmica do plano espiritual. Então, em contato com essa corrente de auxílio, enquanto os demais permanecem na inércia dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Quem abandona a luta edificante voluntariamente? Aquele que está acostumado com o desequilíbrio, está satisfeito no desequilíbrio dele. Só que há um agravante. Ele já está nesse desequilíbrio porque ele já se acomodou em outras existências. Ele já foi se sentiu satisfeito em outras existências. E agora está no mesmo padrão, e virá no mesmo padrão, e virá no mesmo padrão. Até que um dia a dor será tão grande que ele precisa mudar uma outra forma. Então a obsessão está ligada, o atendimento correto e eficaz está ligado a 3 padrões. O obsediado precisa e tem que fazer a parte dele. Nós, encarnados, temos que ter compreensão que os grupos têm que ser pequenos, os grupos têm que ser homogêneos, os grupos têm que ter o mesmo padrão de amor para com um e com o outro. E a espiritualidade amiga, que trabalha conosco, também se harmoniza com o todo e traz como resultado aquilo que muitas vezes nos surpreende e que outros passam a confundir depois, que é um outro agravante. Olha, conheço um grupo lá na Seara Espírita, temos que tomar cuidado com isso, que ele é tão bom, mas tão bom, sério, estudioso, trabalhador, dedicado, tem uma equipe espiritual trabalhando com eles, maravilhosa. Por que eu sei disso? Porque a minha filha passou por tantos lugares, passou por tantos médicos, por tantos internatos, só resolveu lá. Perceberam? Perceberam? A carga vem para cima? Mas ela não está falando o mais importante. A minha filha só melhorou lá porque a minha filha fez o que eles pediram para fazer. Essa Então, parte ela omite. Ela mostra milagres. Exatamente. Então esse cuidado nós temos que ter. Não, o grupo é bom sim, mas ela se curou porque ela Fez a parte dela, senão nós não teríamos feito nada. Por isso que Jesus disse: a tua fé te curou. E ao mesmo tempo é bom ficar em alerta para lembrar nas vaidades. Né? Então todas as vezes que alguém ouvimos falar isso, nós vamos ter que dizer: não, nós não o curamos. A fé dela a curou, a fé dele o curou. Nós somos apenas um instrumento. O mestre já fez isso faz tempo. Pois é. No trabalho obsessivo é isso que nós temos que nos falar. Tanto para o desencarnado quanto para o encarnado. Meu irmão, a tua fé te curou. Porque ele pode vir anos depois e dizer assim: olha, eu era um terrível obsessor, mas hoje eu sou assim. Obrigado porque vocês me curaram. Não, meu irmão. A sua fé te curou. Porque às vezes nós curamos mesmo. E não é verdade. Tudo bem? Vamos trabalhar? Alguma pergunta?
Deu para esclarecer? Melhorou? Certo aí, camarada?